Boa tarde, pessoal. Então, esse é o vídeo de perguntas e respostas. Há bastante tempo a gente não gravava nesse formato. As perguntas são as mais recentes do canal. Tentei separar as dos mentores, das que são para a equipe, mas vamos ver se realmente eu consegui fazer isso, não é? Boa tarde, Ordelei. Boa tarde, Robson. É muito bom estarmos aqui novamente no projeto inicial, que era só nós dois gravando. Muito gratificante. Não, e foi por acaso, porque o resto da equipe hoje não podia, né? Não foi planejado, não. Mas como acasos não existem, Acasos não existem. Isso é verdade. Mas eu acho que tem um sentido também, né, da gente retornar no perguntas e respostas, assim, de uma forma mais enxuta, até uhum, para o debate ficar mais focado no que a pergunta realmente se propõe, né? uhum. Beleza, é isso mesmo. De vez em quando eu tenho que sair da tela para depois voltar, porque as perguntas estão no Word aqui na minha tela. Então vocês não reparem, né, de eu fazer isso. Tem uma pergunta do José Roberto Bastos, que ele fala assim: sonhar com pessoas que morreram. Sonho todos os dias, faz muito tempo que isso acontece. Tem uma explicação para isso? Obrigado. Olá, meu irmão. A espiritualidade nos ensina e nos explica que todas as noites, quando dormimos, nós saímos do corpo. Porque o corpo orgânico ele precisa, a roupa orgânica ela precisa do descanso. E a única forma de ocorrer esse descanso para que todo o nosso sistema diminua o seu fluxo energético, o ser pensante, o espírito, precisa se afastar da matéria. Hoje, esse processo se chama de projeção astral, estudado nos grupos de conscienciologia e de projeciologia. Mas Kardec classificou esse movimento como emancipação da alma, quando a alma sai do corpo e ela tem a sua vivência enquanto espírito, né? Aquilo que nós somos. Isso ocorre todas as vezes em que nós dormimos. Nós precisamos nos afastar do corpo. Mesmo aquelas cochiladas, e isso eu pude observar algumas vezes, ah, que a gente dá aquela pescada, a famosa pescada, o espírito se afasta não tão longe do corpo e retorna para o corpo, nos momentos que acordamos. E que ele entra e sai, acopla e desacopla. E isso é um processo natural para inúmeras situações. Primeira, para que a gente possa estudar, para que a gente possa aprender, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa aprontar, porque também fazemos isso no mundo espiritual. Mas uma delas principais é refazer as energias corpóreas, com todo aquele processo que nós conhecemos pela ciência, produção hormonal, reorganização celular, enfim, inúmeras outras coisas que o Robson saberia falar milhões de vezes melhor. E agora, projetados do corpo, nós temos sim a possibilidade de irmos ao encontro de irmãos que já desencarnaram, que já estão desencarnados, familiares nossos que já estão lá. Esse é um processo natural, um processo normal. Agradeça pela oportunidade de trazer à consciência as lembranças daquilo que ocorreu no mundo espiritual. Eu me perguntaria, por que essas lembranças? Quais os objetivos dessas lembranças? Porque com essas perguntas tu consegue aprofundar muito mais o teu conhecimento sobre as tuas faculdades, porque isto é uma faculdade mediúnica. Como você falou, né, sobre eu completar a resposta, então essa resposta eu vou completar. Eu acho que existe uma possibilidade que não é grande, porque
quase todos nós, né, durante o sono, aproveitamos esse tempo para executar coisas. Mas existe uma possibilidade, tanto do espírito decidir não sair do corpo e ficar lá, né, como se fosse um repouso dos dois, só que o espírito nunca repousa. Ou dependendo da situação orgânica mesmo, se a pessoa está sedada ou se a pessoa está doente, muitas vezes o espírito não se afasta, ele fica perto do corpo, tentando comandar a recuperação do corpo, né? E aí, nesse caso, o espírito está ali, junto ao corpo, mas ele não para de movimentar energias, né? Então, existe uma produção mental. Então, pode ser que essas memórias, né, do sonho, pode sim ser de uma projeção, e é a maior parte das vezes, igual explicou o Jordelei, mas também pode ser só uma produção do cérebro, né? Uma produção de memórias ou de vivências que eu gostaria de viver, como se fosse um filme que a minha própria mente está construindo, né? E eu não acho importante a gente separar as duas coisas, porque a realidade da mente e a realidade da projeção, no fundo, elas são a mesma na hora que a gente acorda, né? No sentido de que todas as duas existem para minha mente. Então, não é que uma é falsa e a outra é verdadeira, né? Mas, então, se eu estou acessando essas memórias, qual que é o sentido emocional disso para mim, sabe? E se tem relação com os parentes que já morreram, né, e não é uma projeção, pode ter um significado com relação a sentimentos que eu não estou conseguindo elaborar ainda, né? E todas as duas eu tenho que fazer uma reflexão e tentar emitir bons sentimentos e preces, né, para aqueles parentes que apareceram ali nas imagens na minha mente. Ótima resposta, Robson. Obrigado por trazer também esse ponto bem físico, porque isso é muito importante, porque nós somos os dois lados. Nós somos seres espirituais, mas vivendo uma experiência terrena. E isso é muito importante. É verdade. Agora uma pergunta bem curiosa do Pedro Soares. Olá, jogar comida fora pode gerar karma, principalmente quando nossos pais nos dão? Jordelei ou os mentores podem responder essa pergunta? Não. Ah, acredito, meu querido irmão, que tu esteja olhando o karma com apenas um dos lados que ele representa, que é o lado negativo. Então, a gente aprendeu a associar karma com aquilo que é ruim, né? A gente tem uma situação problemática no trabalho, então a gente pensa, nossa, esse deve ser meu karma. A gente tem um problema em casa, então a gente pensa, nossa, esse deve ser meu karma. Quando, na verdade, isso é só uma das partes do karma. As coisas boas que tu encontrou na vida, aquelas que deram certo, que tu foi aprovado, que tu conquistou, são karmas também. Existe uma diferença entre karma e dharma. As pessoas começaram a acreditar que karma era tudo que era ruim e dharma tudo que era bom. E não é isso. Karma é tudo aquilo que ocorre nas nossas vidas. O dharma é tudo aquilo que nos traz satisfação no que fazemos. E então, essa é uma forma muito simples de explicar karma e dharma. Agora, existe alguns pontos, por exemplo, jogar comida fora, nós poderíamos pensar, por que não dar para quem está com fome? Se sobrou comida, por que não repartir, não dar para quem não tem? Quem realmente está precisando, aceitará. Mas isso não gera karma. Apenas é uma escolha, uma opção que tu pode direcionar, porque a comida solta na terra novamente, ela vai virar orgânico, vai virar adubo orgânico. E esse adubo, esse produto orgânico, ele vai gerar inúmeros outros benefícios também para a natureza. Então, o que estiver, a tudo aquilo que for em termos de produção, ele gera produção. Agora, nós que temos que entender o que nós vamos fazer. Porque, veja,
As bactérias, no processo da decomposição alimentar, elas geram também nutrientes para o solo, mas também gera nutrientes para quem tem fome. Então é só uma escolha, mas pesos não acarreta, não. Pelo menos na minha humilde visão. Eu fiquei pensando, né, sobre isso que você falou, assim, por que não dividir a comida, já que está sobrando, e não jogar fora, né? E a cena que me veio na cabeça é assim, os pais servindo um prato bem cheio e falando para a pessoa assim, olha, tem que comer tudo, não pode sobrar nada no prato, né? Se sobrar uma coisa e a gente jogar fora, Deus castiga. Mas eu acho que essa cena ela só cabe se a pessoa for uma criança, né? Uma criança, no máximo um adolescente, que o pai vai servir o prato e obrigar a criança a comer tudo que está ali, né? Porque quer que aprenda a comer legumes e quer que aprenda a comer de tudo e tal. Um adulto acho que não faz muito sentido. Agora, se a gente imagina como uma criança, aí que a tua resposta é mais do que suficiente, né? Não gera carro, simples assim, porque a criança ela não tem livre-arbítrio para escolher o que vai pôr no prato, né? Os pais é que escolheram a comida e puseram ali. E pode ser que ela não consiga comer tudo, pode ser que ela não goste de determinada coisa, né? Ou não suporta determinada coisa, os pais querem obrigar a comer. Né? Eu imaginei uma cena meio nesse sentido. Mas a pessoa não esclareceu direito, né? Assim, se é isso. É que a gente começou, né, Robson, a pensar que tudo pode se tornar um peso para as nossas vidas. E quando a gente acredita que algo se torna um peso, provavelmente ela vai se tornar, porque nós vamos começar a criar sentimentos de culpa em relação àquilo. O que eu quero dizer é que nós precisamos ser mais tranquilos, mais leves, e não ficar preso a algo tão pequeno. Veja que se a natureza absorver, também gerou vida, também gerou algo. Se nossos irmãos que a gente vai distribuir receberam, então também vai gerar algo positivo. Se a gente começar a olhar com os benefícios que as coisas podem nos trazer, em vez do peso que elas podem acarretar. E veja que tudo é interrogação, porque no fundo, é os nossos pensamentos que vai determinar se aquilo vai ser bom, se aquilo vai ser ruim. E não Deus, né? Porque Deus não castiga. Pois é, até você falando isso me veio outra ideia na cabeça, né? Por exemplo, assim, quando os orientais oferecem comida no túmulo dos antepassados, né? Ou no altar da Uhum, casa, isso é muito comum no Oriente, né? Tem um altar que uhum, coloca arroz, coloca comida, ou às vezes até assim no bar, né? Que eles pegam e jogam um pouquinho da bebida para o santo, né? Ou uma coisa parecida. Se você for parar para ver em termos de matéria, é um desperdício de alimento, né? E a Carla estava falando no último vídeo dela dar balas para o espírito do Petro Velho, né? Então, na teoria, aquilo é um alimento que está sendo, entre aspas, desperdiçado, mas tem um significado de eu compartilhar uhum, também, né? uhum. Então, pode não ser. Acho que depende, então, também muito da intenção, né, com que aquilo é feito. Claro, porque tem também, agora que tu falou isso também, nós temos as oferendas aqui, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, né, ou nas demais religiões afros descendentes. E é isso. Tem um comentário aqui que, ao mesmo tempo, é como se fosse um questionamento sobre prece. A Aline Balester falou o seguinte, num dos vídeos de preces, né, do domingo: que lindo tudo isso. Uma vez o mentor falou sobre saber rezar e fiquei meditando um tempão sobre o que seria exatamente isso. Acho que essa aqui é a pergunta principal dela. Aí ela achou uma parte da resposta numa reflexão assim: até que um dia começou a acontecer o que o Tiago falou da conexão com a gente mesmo, e foi caindo a ficha aos poucos. Não é sempre que a oração vem forte, não que precise, mas com o tempo, o próprio fato de falarmos com nós mesmos com essa sinceridade vai acordando aos poucos o que precisa ser despertado na gente. Eu acho que então, assim, é falar um pouco mais sobre saber rezar, né?
Na verdade, existem inúmeras formas de rezar. O silêncio é uma delas. As decoradas é outra. Os mantras é outro. Conversar com Deus é outra ainda. Conversar conosco mesmo, né, também é uma das possibilidades. Quando nós entendermos que tudo é energia da criação, então nós estamos em contato direto com o Criador. E então fica mais fácil falar. Mas a gente se preocupa tanto, às vezes, com aquelas orações tão lindas. Claro que é delicioso escutar, ver as preces que a gente está estudando aqui das obras de André Luiz, com tamanha sabedoria, com tamanha humildade, com palavras sábias e muito bem colocadas. Claro que é lindo. Mas talvez nesse momento não seja a nossa necessidade. E a nossa necessidade seja muito simples. Senhor, eu preciso disso. Senhor, me ajuda com aquilo. Talvez a nossa necessidade nesse momento seja mais simples, mais simplória. E essa simplicidade nos conecta diretamente. Porque hoje eu estava pensando aqui sobre isso. Porque estou vivendo uma experiência incrível, com uma energia que eu não sei trabalhar. E a única forma que me vem de entender é agradecer. É dizer gratidão por estarem me ensinando isso. E é só isso que eu tenho feito. Eu olho para o campo, eu olho para as árvores, eu olho para os ambientes que aqui passam de 100 anos e vendo aquele movimento espiritual ali, ainda de sofrimento, ainda de... Só me resta dizer obrigado, Senhor, por me pôr aqui. Obrigado, Senhor, por me fazer viver essa experiência, né? E porque não tem nada mais que falar. Eu vou pedir o quê? O que eu vou pedir para estes irmãos? Senão agradecer. Porque eles estarem aqui ainda é um sinal de ensinamento que vai marcar minha vida toda daqui para frente. Altera tudo. É como se nós tivéssemos uma tábua com verniz e botássemos as unhas, criasse marcas. Essas marcas é o conhecimento que fica nas nossas auras, em todos os lugares que a gente vai, vendo ou não vendo. Porque nós, como espíritos, que os corpos espirituais são expandidos, né? Espíritos encarnados com os corpos espirituais expandidos, os corpos espirituais estão absorvendo toda a energia que está ali em volta. E aquele conhecimento impregnado naquela região, naquele local, ele gera energia e ele fica impregnado em nós, como fontes de luz, como pontos de luz. Então eu estou vendo que em todos os lugares a espiritualidade traz luz para nós. Às vezes nós não sabemos entender porque sentimos alguns arrepios, algumas dores, uma dificuldade extra para dormir, não que tenha sido o meu caso, porque não foi, mas é momentâneo. O conhecimento que ficou ali impregnado nas auras, nos corpos, no espírito imortal, é para a eternidade. Ali só vai se expandir, por quê? Porque eu tenho um degrau a mais no esclarecimento, um degrau a mais na vivência. E então só me resta dizer gratidão. Hoje a minha prece foi assim, meu rezar foi assim. Obrigado, Senhor. Só isso. É simples assim, né? É lindo isso que você falou. Sempre que alguém fala sobre aprender a rezar, me vem aquela passagem do Evangelho, né, dos discípulos pedindo para Jesus, né, Mestre, nos ensina a rezar.
e ele ensina a rezar a oração do Pai Nosso, né? As palavras que ele usa são essas, e a gente sabe que existem várias traduções para essa prece, né? Tem versões em várias línguas e às vezes o sentido muda um pouco, né? E tem umas vezes que colocam aquela glorificação no final, que tem versões que não tem, então a gente sabe que ali existe uma mudança. Agora, isso é a comunicação verbal da prece, né? Então, se a gente para pensar em prece como uma comunicação, e eu estou me comunicando com Deus, eu consigo me comunicar sem palavras também, não é? Então, por exemplo, uma mãe que coloca a mão em cima do machucado do filho, né? Ela está fazendo uma prece, ela tem uma intenção. Ou uma pessoa que coloca a mão na cabeça, né, com desespero, se ela pensa em Deus ali naquela hora, ela está fazendo uma intenção. Então, existe uma comunicação que não é com as palavras. Acho que a gente sempre sabe rezar, né? A questão, às vezes, não é no saber ou não saber, é na fé ou não ter fé de que Deus está escutando, né? Então, às vezes, a gente fica nessa dúvida muito porque, será que Deus está me escutando? Será que se eu fizer palavras mais bonitas, ele vai me escutar mais ou vai atender o que eu estou pedindo, né? Aí eu vou fazer um poema para Deus, Deus, eu vou fazer um poema e atende o meu pedido. Eu acho que, às vezes, a nossa limitação é muito mais nesse sentido, do ter certeza que Deus ouviu, do que saber rezar, né? Saber emitir o pedido para Deus. Porque senão nós íamos ter desvantagens com as preces de Pablo Neruda e de outros tantos escritores, né? Você acha que a gente fecha esse vídeo, Eu acho que sim, Robson. né? Ok. Pessoal, um abraço gigantesco a todos, né? Obrigado por deixarem suas perguntas e é sempre bom. E obrigado, Robson, por a gente estar num bate-papo tão bacana e instrutivo. Obrigado, Jordelei, pela sua disponibilidade, por sempre se dedicar a esclarecer as pessoas. Isso é uma coisa que poucas almas, né, fazem de uma maneira gratuita e espontânea, como você faz. Não tem por que guardar conhecimento. Tchau, gente. Fiquem com Deus.